Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi desenvolvido para ajudar pecuaristas, ajudar produtores a ganhar dinheiro com confinamento de forma simples. Então você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Eu sou Marcelo Souza e no programa de hoje nós vamos responder uma pergunta que chega demais aqui pra gente: por que parece impossível ganhar dinheiro hoje com confinamento, com engorda? Mas por que será que a gente escuta tanta gente falar isso, tanta gente dizer que é impossível ganhar dinheiro com confinamento? O que será que está acontecendo com os nossos produtores, ou com o nosso país, ou com o nosso gado, ou com a nossa pecuária? Por que será que tanta gente fala que não dá mais para ganhar dinheiro com boi? Tem gente que fala que acabou o confinamento, tem gente que diz muitas coisas. Então o nosso tema de hoje é isso. E eu queria dizer para você que está chegando aqui com a gente que eu entendo porque isso pode estar passando aí na sua cabeça. Isso é natural. Eu mesmo vivi isso desde a minha infância. Dito que lá o conhecimento era diferente, mas desde a minha infância eu vivo essa situação de dificuldade, de dor, de não saber o que fazer, é quase um sofrimento, a gente chama de sofrência, né? Porque tá ali, gosta daquilo, mas realmente fica isso, é impossível ganhar dinheiro. E realmente parecia impossível. Meu pai falou isso 500 vezes, eu ouvi isso muito, e até hoje eu ouço muita gente falar isso. Mas por que será que hoje, no cenário de hoje, dessa semana, desse momento que nós estamos passando agora, e se você que está aqui com a gente participou da nossa edição, lá foi o Boi na Bolsa, e eu disse várias coisas, e uma das frases que aconteceram, que eu disse naquele dia, foi o seguinte: vai que aparece uma vaca louca por aí, e acabou aparecendo. Mas justamente esse tipo de notícia, que não tem nada a ver com o ciclo pecuário, mas ela chega de uma forma bombástica. Então isso é uma das coisas que talvez hoje você está aí parado pensando: Marcelo, esse ano não vai dar, ou nesses próximos 4, 5 anos não vai dar, enfim, várias coisas podem estar passando pela tua cabeça. E normalmente esse tipo de situação, ele é decorrente de queda no valor da arroba, de estar com o nosso faturamento comprometido, amarrado na mão do frigorífico, da indústria que controla isso. Isso é uma consequência. Então você imaginar isso pode ser uma consequência, é uma consequência para muita gente, porque pensa no valor da arroba de hoje. Então, preço de arroba baixo, parece impossível. Outra coisa que faz com que a gente realmente pense, acredite que é impossível: alimento caro, milho caro, previsão da próxima safra, seca daqui, chuva demais dali, atraso na colheita da soja. Muitas coisas acontecem e vão nos dando informações que às vezes são informações que vão contra o nosso negócio. São informações que chegam para atrapalhar o nosso resultado, porque elas chegam de um jeito e você só ouvindo isso sem fazer conta. Eu acabei de conversar com uma turma de pessoas que trabalham junto comigo, que estão lá junto com a gente dentro do programa, e uma dessas pessoas falou: Marcelo, eu fiz uma conta aqui, puxa, eu não vou ter lucro. E a hora que a gente vai olhar a conta tava boa pra caramba, por sinal, mas muito bem. Então, alimento caro é uma coisa que, puxa vida, desestimula. Marcelo, com esse preço de alimento não dá. Então a gente tem o clima, que varia, né? A gente está com o nosso negócio, ele é dependente do clima, a gente tem um clima que varia. E a gente tem também o baixo ganho de peso, que muitas vezes chega de um jeito que a gente não entende por quê. Por que esse lote deu ganho de peso abaixo do que precisava dar? Por que eu tive um problema de consumo nesse lote? O que está acontecendo? A Marcela amarrou o consumo, não adaptou bem. Por que você teve muito refúgio de coxo? Coisas que te levam a um resultado negativo, e talvez esse tipo de situação contribui demais para você pensar: bom, então eu não vou conseguir ter lucro, porque se eu não consigo, se tudo isso acontece, se está caro, se a arroba está cara, se a arroba está barata, se o alimento está caro, se eu tenho baixo ganho de peso, então são coisas que levam a gente a pensar que realmente pode parecer impossível. Agora, por que será
que alguns produtores conseguem? O que será que alguns produtores fazem que eles conseguem chegar numa conta de lucro? Que eles conseguem ganhar dinheiro? Que eles conseguem muitas vezes viver disso? O que será que eles têm de diferente? E não é, será que é o tamanho deles? Será que por ser muito grande, então um grande produtor, ele tem uma vantagem em relação ao pequeno produtor? Será mesmo que o grande confinador que trabalha com engorda, que tem lá 50 mil animais, tem uma vantagem e tem alguns desafios extras? Sim. Será que é por causa disso que dá para ganhar dinheiro? Só os grandes? Será que só quem tem lavoura, só quem consegue plantar a própria comida ganha dinheiro com boi, com engorda? Será que só quem tem outro negócio e usa a pecuária, o dinheiro do outro negócio para financiar a pecuária? Será que é isso que acontece? O que você acha? No seu caso, você que está aqui com a gente hoje, eu vou te convidar a colocar aqui nos comentários, na sua situação hoje, o que acontece, qual é o seu principal desafio para ganhar dinheiro com boi hoje? Você que está aqui com a gente, você que está buscando informação, que acompanha a gente aqui, o que te impede de chegar numa boa conta de lucro hoje? Para cada um é uma coisa, ou talvez seja a mesma coisa para muita gente, e talvez seja uma ideia, um conceito, uma situação que parece real, mas não é. Então, se você quiser, você pode deixar aqui nos comentários o que realmente te atrapalha hoje. E eu vou responder cada um de vocês. Se você quiser, fique à vontade, deixa aqui. O que te atrapalha de realmente ganhar dinheiro com boi hoje? Agora, nós temos que pensar que quando a gente está numa situação de mercado apertado, seja por uma coisa que aconteceu aí, a vaca louca, seja por arroba que já vinha pressionada, seja pelo clima, quando a gente está numa situação de dificuldade, uma situação de aperto, a gente tem as armadilhas que muitas vezes nos levam a tirar conclusões que não são verdadeiras, que não é exatamente aquilo que está acontecendo. Porque quando a arroba está pressionada, você pode pensar o seguinte: Marcelo, com esse valor de arroba eu não ganho dinheiro, não adianta. Mas pera lá, quanto é que está a sua reposição hoje? Você está fazendo essa conta? Eu estou falando muito nisso aqui em várias edições do programa, porque se eu quero te ajudar a ganhar dinheiro, e o negócio é uma parte importante, a compra e a venda é uma parte importante do seu lucro, então eu tenho que deixar bem presente, bem importante, bem firmado esse conhecimento em você, que não importa se a arroba está mais alta ou está mais cara, mas a diferença entre a arroba que você paga, ou a reposição, e a arroba que você vai vender, que você está olhando lá na frente, uma previsão de venda, de preferência olhando a curva de contrato futuro de boi na bolsa. Então, isso é uma armadilha. Olhar o preço da arroba de hoje, comparar com o preço da arroba do mês passado, é uma armadilha. Agora, comparar o preço da arroba que você está pagando hoje para comprar essa reposição, ou que você venderia a sua reposição, e o valor da arroba que você vai vender, que não é hoje, não é essa semana que a vaca louca está aí assolando a sua cabeça, não é essa semana, é daqui a 90, 60 dias que você vai vender. E falando nisso, hoje você que acompanha o mercado já viu que voltou a subir aí na casa dos 2%, São Paulo aqui. Você que acompanha o mercado já viu que lá em outubro a previsão da arroba está querendo romper os R$300, então já temos informações novas aí, muito bem, mas as armadilhas elas existem. Agora o importante é, o que te faz pensar que hoje é impossível ganhar dinheiro com boi? Pode ser simplesmente o fato de que o que você fez a vida inteira, o seu pai, o seu avô, o jeito que dava certo antes não funciona mais, porque não é só dentro da porteira o nosso jogo. Ele tem o fora da porteira também. E mesmo dentro da porteira, o que será que os produtores grandes estão fazendo? Ou melhor, o que será que os produtores que ganham dinheiro efetivamente com engorda estão fazendo de diferente dentro da porteira? Porque fora da porteira a gente começou a falar aqui algumas coisas importantíssimas, mas lá dentro, o que será que a turma que ganha dinheiro com boi começou a fazer diferente comparado com o que se fazia antes, comparado com os problemas, os desafios, os cenários, as situações, os tipos de dieta, o manejo, enfim. O que será que a turma que está ganhando dinheiro está fazendo hoje?
E aí, quando a gente fala em ganhar dinheiro e fala em engordar boi, eu tenho que, mais uma vez, trazer isso também. Por quê? Parece impossível, porque muitas vezes você trata de boi, mas de fato você não tem ou conseguido de verdade engordar boi. Por que tratar é diferente de engordar boi? Marcelo, é a mesma coisa, não é. Tratar é simples. Eu vou botar uma comida que o boi vai comer. Então, se ele comeu, eu estou achando que eu tratei e estou engordando. Mas, de fato, engordar é produzir carcaça. Então, aquela maneira de deixar o coxo bonito, com muito volumoso e tudo mais, pode funcionar, uma boa silagem pode funcionar, mas pode ser que a sua produção de carcaça, o seu rendimento de carcaça é um gargalo e não te leva a um resultado positivo de lucro lá no final da conta. Então, engordar é diferente de tratar com capim picado no coxo, você que é menor, que ouviu falar, que muita gente fez e que está impressionado com o rendimento, com a produção do capiaçu, por exemplo, e vai usar essa dieta, esse tipo de dieta para produzir carcaça, com uma boa quantidade de capiaçu, e vai chegar lá no final e aí realmente não vai dar a rentabilidade que você esperava, não vai ter o rendimento de carcaça, porque o animal estava bem tratado, mas não ganhou carcaça. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que o investimento que você coloca, ou seja, o tanto de dinheiro que você vai precisar colocar ali, ele tem que ser proporcional ao que você vai receber. Às vezes vai precisar investir mais, e isso é difícil, ainda mais no momento de hoje. Quando eu falo em investir mais, é usar um trato que seja mais caro não, pelo amor de Deus, um trato que você tenha que investir mais, porque o caro é o que não dá lucro. Então, se o meu investimento é maior, mas lá o ganho de peso vai ser maior, aí a gente está indo para um cenário diferente. Antes a gente só buscava diminuir o custo da diária, agora a gente tem que buscar ganhar dinheiro, comparando fora. Então o que acontece, o que os produtores têm feito, que realmente levam a uma situação de lucro, uma das coisas é saber quantos reais é necessário para produzir uma arroba de carcaça. E quando eu falo disso, quando eu falo em investimento, quando eu falo em receita, quando eu falo em lucro, quando eu falo em investir mais, e se você na sua cabeça investir é gastar, você fala, Marcelo, você tá louco, o preço que tá o milho, se eu investir mais, é aí que eu vou quebrar de vez, a arroba tá baixa, se eu investir mais eu vou quebrar de vez. Isso é exatamente o que pega o produtor no contrapé, não saber quanto ele vai ganhar, não saber quanto ele vai ter de ganho de peso. E se a dieta não é simples e forte o suficiente para te dar uma previsão de ganho de peso, se a dieta não é simples de entregar, se o manejo que você tem não consegue entregar essa dieta bem entregue para os animais, ou seja, servir a comida que você tinha que servir na quantidade, na proporção, tudo que está envolvido ali no manejo, então lá no final você não teve o ganho de peso que você pensou. Você não consegue cumprir essa projeção de ganho de peso. Então, quando você fica assustado com o investimento que vai precisar fazer e não sabe, Marcelo, você está louco, vou investir mais, eu não sei se eu vou ganhar. Eu não sei se vai dar certo isso. Como é que você pode me sugerir isso hoje? Como é que você vem falar em investir com esse valor de arroba que tá? Eu entendo que realmente a gente tem o nosso receio, o nosso medo, as nossas experiências, tudo que deu errado antes, desde o meu pai lá atrás, isso vem atrapalhar o meu raciocínio lógico de fazer a conta e investir. Eu entendo que é difícil mesmo, principalmente quando o mercado está pessimista, um monte de coisa ruim acontecendo, é difícil. Ocorre que a partir do momento que você consegue saber o quanto você vai produzir de ganho, você vai ter de ganho de peso, você vai conseguir saber qual vai ser o valor da arroba engordada.
E aí você pode estar pensando assim, mas Marcelo, como é que eu vou saber o ganho de peso que eu vou ter? Isso varia tanto, não é, isso é, viu? Não é matemática, não, é boi engana a gente, às vezes dá, às vezes não dá, tem muita coisa que atrapalha, até técnico muito bom, confinamento muito bom, erra em previsão de ganho de peso. Muito bem, como é que você vai saber a previsão de ganho de peso? Bom, se a sua dieta é composta por ingredientes que não tem variação de matéria seca, por exemplo, talvez você não entenda muito bem o que é matéria seca, tudo bem, pode me perguntar, fica à vontade, me manda uma mensagem no direct, mas se a sua dieta tem variação de matéria seca, variação de fornecimento de energia todos os dias, porque cada dia ela está de um jeito, por N motivos, por várias razões, cada dia a dieta está sendo entregue de um jeito. E aí o tanto de gasolina, de potência que esse motor vai ter, a potência que esse motor vai ter, que esse boi vai ganhar de peso, cada dia vai ser diferente. Então nesse momento você perde a capacidade de ter uma boa previsão de ganho de peso. Por outro lado, se você está trabalhando com um sistema controlado, com ingredientes que não variam matéria seca, nem nível de NDT de um dia para o outro, com ingredientes que não têm fermentações indesejadas, com ingredientes estáveis, conhecendo o tipo de animal, usando um bom programa de formulação, você tem a previsão de ganho de peso e ela vai se cumprir, desde que o manejo seja bem feito. Se o sistema é simples, você consegue fazer um manejo bem feito. Então, isso é um ponto importantíssimo, porque se eu olhar lá para trás e ver tudo como acontecia antes e tudo mais, hoje, o que mais atrapalha, por exemplo, o consumo, e o consumo está relacionado com o ganho de peso, o tanto que o animal come de matéria seca e de nutriente por dia, o que mais atrapalha o consumo hoje é a falta de constância. É o jeitão que o seu João tem de fazer a coisa andar. Olha, eu fui criado em chácara, em sítio a vida inteira. Eu sei como é que é a rotina. Eu sei o tanto de coisa que tem para fazer lá. Eu sei o quanto de coisa que a gente adapta e vai fazendo e acontece uma coisa no meio do caminho e fez de um jeito. Hoje saiu de um jeito, amanhã saiu de um jeito um pouquinho diferente. Cada dia sai de um jeito um pouquinho diferente. E a gente vai tocando. No final, antigamente tinha espaço para ganhar dinheiro assim e hoje não tem mais. Mas como é que é esse jeitão do seu João? Por exemplo, eu vou falar uma coisa aqui que eu vejo muita gente fazendo, parece uma coisa besta, para falar o perdão da palavra, parece uma coisa besta, uma coisa que não interfere. E talvez você que engorde boi há muito tempo vai falar, Marcelo, você tá louco, isso aí para mim não vem me dizer, mas eu tenho que falar isso, sabe por quê? Hoje o ajuste é fino, o pequeno detalhe faz a diferença. Quer ver uma coisa que atrapalha ou que pode ajudar bastante? Regularidade no horário de trato. Regularidade no horário de trato. Quando o boi é diferente da gente, para começar, né? Às vezes a gente compara o animal com o ser humano, mas o ser humano ele julga, ele pensa, ele entende, e mesmo assim a gente que é ser humano, quando dá a hora da fome, o estômago começa, né? Tá ali o estômago lá, tá avisando que tá na hora da fome. E a gente ainda tem o discernimento, o julgamento. O boi não. Quando chega na hora do boi comer, o boi no confinamento, não tô falando do boi de pasto não, o boi de confinamento, o boi que tá engordando, é a reta final, você construiu ou comprou esse boi que alguém construiu por muito tempo para ele chegar ali num momento de engorda, de reta final, de ganho, e aí a hora que ele tinha que comer, não chegou a comida. E, Marcelo, mas como assim não chegou? Uai, variação no horário de trato é assim, se você vai tratar 6 horas, é 6 horas, pode ser 5 para 6, pode ser 6 e 5, mas se um dia é 6 horas, o outro é 6 e 20, o outro é 20 para 6, o outro é 6 e meia, se cada dia o trato é feito num horário, por mais que entre 6, Marcelo, entre 6 e 6 e meia não tem diferença, tem diferença, tem diferença. Quem faz isso e faz muito bem já sabe que tem que ter no máximo 10 minutos de tolerância de diferença de horário de trato entre um dia e outro, porque o animal ele tá ali só para comer.
Então o organismo dele já está fisiologicamente, já está se preparando para receber aquele nutriente, aquela comida, aquele trato, e se não chegar, alguma coisa acontece que diminui o resultado lá no final. Muito bem. Então, esse é um ponto, uma das coisas que o seu João fazia do jeitão dele lá antigamente, mas que isso atrapalha, inclusive, o ganho de peso e atrapalha o rendimento do confinamento. Então, o horário de trato é uma coisa Caxias. Marcelo, é melhor às 6 ou às 7? É melhor o horário que você dá conta de fazer. É claro que tem uma faixa de horário. O boi gosta de comer no horário que é fresco, né? No pasto, o pico de pastagem, o boi pasta mesmo à noite, de madrugada, no horário que a temperatura é mais amena. Então, se você consegue tratar 6, ótimo. Se não consegue tratar 6, consegue tratar 7, 7. Mas que 7 seja 7, 6 seja 6. Não seja 7, 7, 10, 7, 20. 7, 7 e meia, 15 para 7. Não, 7 é 7. 5 para 7, tá. 7 e 5, ok. Variou, vai. Entre um dia e outro, 10 minutos. Muito bem. Isso é uma coisa que, nos dias de hoje, impacta positivamente ou negativamente na construção do seu lucro. E talvez, mesmo se você hoje está à frente de um confinamento grande, de uma grande operação de engorda, existem outros problemas importantes que impactam também os confinamentos grandes, que geram baixo ganho de peso, que são as variações. E no caso de um confinamento grande, ele tem meta de horário, meta de descarga de matéria seca por baia, tem metas, tem índices índices de performance, né, que acompanha aí os confinamentos, o dia a dia dos confinamentos. E mesmo assim, existem fatores que mudam a disponibilidade, o nível, o teor de NDT, o nível de energia que está sendo fornecido todos os dias. Porque uma vez que você usa um alimento que não está totalmente estável, que tem muita água, existem problemas que acontecem. Muito bem, agora, se você hoje pensa que nesse momento que a arroba tá barata, é impossível ganhar dinheiro, porque você já teve umas experiências anteriores que não foram boas, muita gente, muitos produtores agora estão aproveitando para encher a fazenda comprando reposição barata, porque já tem um método de engorda que é constante, porque já olham todos os detalhes que precisam ser olhados e porque o dinheiro que ele precisa investir hoje para colocar 10, 20 arroba dentro da fazenda é muito menor do que na época que o ciclo está lá em cima, que está pagando caro, que está vendendo bem, mas tem que comprar muito caro a reposição. Então, o que eu vejo os confinadores, ou quem tem propriedade, que tenta ganhar dinheiro com engorda, que erra, o que eu vejo essa turma fazendo, que não tem dado certo, é o seguinte, é plantar lá uma roça de capiaçu e tentar ou jogar uma ração comercial em cima do capiaçu, ou até um proteinado, porque, bom, Marcelo, olha, veja bem, olha o raciocínio, parece uma boa ideia. Um capiaçu eu consigo produzir, uma capineira linda, exuberante, maravilha. Aí eu vou lá, compro um proteinado, que eu preciso investir um pouquinho, só meio por cento do peso vivo, um proteinado, vou investir pouco. Marcelo, já que eu vou investir pouco, eu vou ganhar bastante lá na frente. Essa conta não fecha, porque o ganho de peso é muito baixo. Você está tentando simular uma situação de recria num confinamento. Só que é diferente, porque se o pasto tá bom, se tem um bom manejo de pasto, com um bom mineral, você faz uma boa recria. Mas confinamento significa colocar carcaça, rendimento de carcaça. Não consegue com capiaçu. As pessoas tentam ganhar dinheiro assim, mas não conseguem. Na hora que vai vender, demorou muito tempo para conseguir botar um peso de abate que o frigorífico leva, e na hora que vai vender é 50% de rendimento de carcaça. Isso, hoje em dia, não funciona mais para ganhar dinheiro. Uma outra coisa que eu vejo as pessoas tentando ganhar dinheiro também, indo para o lado de investir pouco, é assim, Marcelo, eu vou fazer um semi-confinamento, porque confinamento hoje está impossível, então tem que ser semi-confinamento. Daqui a pouco eu vou falar o que os produtores que ganham dinheiro com confinamento, e não necessariamente grandes produtores, mas pequenos e médios produtores fazem. Mas você ainda pode pensar, talvez tenha alguém aqui pensando, que realmente tem que ser semi-confinamento. Só que aí tem um pequeno detalhe, semi-confinamento você precisa ser capaz de plantar e colher pasto. Muito bem feito, depende da chuva, depende de uma boa ração.
qualquer coisa que você errar, ou na ração, ou na lotação, ou na adubação, na análise de solo, na correção da pastagem, qualquer coisa que você errar, o seu ganho de peso vai lá para baixo. Às vezes você está ganhando menos de 1 quilo por dia no semi-confinamento, deixando a oportunidade de ganhar dinheiro num sistema de confinamento que poderia ser aplicado na sua propriedade sem necessidade de muito equipamento, de muita tecnologia, fazendo uma dieta simples, levando a um bom resultado. E aí, quem tem uma grande área, muita terra e faz cria, recria, engorda, vai usar a pastagem para os momentos que são cruciais, como por exemplo para ter uma boa criação, como por exemplo para fazer uma cria com excelência, produzir um bezerro que está sendo nutrido desde a barriga da vaca, chegar com esse animal na engorda, tinindo e produzir um animal aí terminado com 14, 15 meses, precoce, baita carcaça, ganhando dinheiro aí com rendimento, muito bom. Agora, os produtores que têm feito dar certo, eles seguem uma fórmula que é o seguinte, e eu vou dizer aqui alguns componentes, e quem tiver qualquer dúvida, entre em contato com a gente, nos nossos canais, manda direct pra gente, segue as outras edições do programa, porque é o seguinte, é claro que o conhecimento, ele é importante, muito importante. A gente traz um conhecimento que ele vai sendo, a pessoa vai adquirindo conhecimento e depois ela tem que colocar em prática, mas o conhecimento é muito importante. Depois que a gente entendeu que tem que fazer diferente, que tem que controlar o que está sendo colocado, enfim, tudo que é preciso para conseguir chegar numa boa conta de lucro, então o conhecimento já está incorporado, agora vem o capricho, que é o segundo C do lucro, o capricho. O capricho em cada área que você tem que fazer bem feito. Por exemplo, na pesagem dos ingredientes para fazer o seu trato. Se você não sabe que um trato tem que ter a quantidade certinha de cada ingrediente, é uma receita de um bolo, se tiver errado o bolo sai um lixo. Se tiver errada a quantidade de ingredientes no trato, o animal ganha menos peso ou até nem ganha peso. Então, o capricho, ele é fundamental. E para ter capricho, tem que ter conversa. Conversa com quem? Com quem faz. Talvez seja você, talvez seja a sua equipe, talvez você tenha um funcionário, talvez você tenha 50 funcionários, ou talvez você tenha 5. Não importa. Então, a partir do momento que o conhecimento está incorporado, a próxima parte é o capricho. Para ter capricho tem que ter conversa. A pessoa tem que entender o que ela vai fazer no dia a dia. E depois da conversa vem o acompanhamento. Como assim, Marcelo? Uai, você sabe o que tem que fazer, certinho. Conversou, explicou. Tem que acompanhar para ver se está fazendo. Aí, claro, a verificação, o funcionário está comprometido, não está? Eu prefiro treinar uma pessoa que tem comprometimento, que não tem muita técnica, do que uma pessoa que tem técnica e não tem caráter, por exemplo. Mas enfim, o acompanhamento, a construção dessa equipe. Então, a partir do momento que você adquiriu o conhecimento para fazer de um jeito diferente, com um trato que não é necessariamente o mais barato, mas é o que te leva a um valor de investimento por arroba engordada melhor para a sua situação, do seu confinamento, da sua propriedade. Às vezes você fala assim, Marcelo, mas eu tenho uma propriedade pequena, eu vou engordar animal. Isso, perfeito. Confinamento significa confinar o animal num espaço, fornecer toda a comida que ele precisa no coxo. Isso é um confinamento. Pode ser de 20? Pode. E vou dizer uma coisa, tem muita gente de 20 animais que vende esses animais, que faz bem feitinho, alimentação boa, bom rendimento de carcaça, vende esses animais mais caro, 5, 10% em relação ao arroba normal, porque vende, por exemplo, para um outro tipo de parceiro, não necessariamente o frigorífico. Então, o detalhe não é ter 20, 200 ou 10 mil. Cada propriedade, a sua propriedade tem o seu cliente, ele pode ser diferente do meu cliente ou do cliente do fulano, do seu João. Cada propriedade está localizada numa cidade, numa região,
tem clientes diferentes. Então você tem que ir lá dar uma conhecida nessa turma. Muito bem. Agora, cuidado. Hoje a gente conversou aqui porque muita gente acaba achando que é impossível ganhar dinheiro. Por quê? Resumindo o que a gente falou hoje, quando você só fica olhando ou ouvindo as notícias atuais, considerando o valor da arroba de hoje, fazendo comparação errada, utilizando sistemas de trato que são baratos e parecem um bom negócio, com muito capim, todo esse tipo de situação dá resultado negativo de fato, e aí você vai realmente achar que dá negativo e vai dar negativo, porque realmente não está sendo bem feito. A partir do momento que você tem o conhecimento para ter um trato que entrega um ganho de peso, você sabe o quanto você vai investir, você sabe o quanto você vai ganhar. E você tem uma turma que consegue fazer esse trato que você propõe, porque é mais simples, porque não precisa de tanto equipamento, de tanto dinheiro. Aí você está no caminho, o seu resultado vem, o seu ganho de peso chega e você já está olhando lá na frente o preço futuro do boi, no mês que você vai abater. Muito bem. Dessa forma, você consegue ganhar dinheiro. Então, meu amigo pecuarista, você que é produtor rural, você que participou com a gente aqui dessa edição do programa hoje, a palavra-chave que você vai levar para sua casa hoje, além do conhecimento, é programação. A gente tem que programar tudo que vai acontecer. Quanto eu vou pagar na reposição, qual alimento eu vou usar, quanto eu vou investir durante os dias de confinamento, qual vai ser o ganho de peso, quando eu vou vender esses animais. E se a sua dieta está certa, se você está fazendo as coisas certas, se está cuidando de todas as áreas do confinamento de forma certa, muito bem, você vai chegar no resultado. Então, a programação, o planejamento é a grande chave para você chegar no lucro. E olha, você vai continuar ouvindo muita gente falar que não dá para ganhar dinheiro. As pessoas entram em contato comigo às vezes e falam: Marcelo, você está louco, você é maluco, não existe milagre. E aí, do outro lado, tem várias pessoas que eu acompanho que me mostram os resultados. Então, se você quiser fazer acontecer, você vai continuar ouvindo todo mundo falar. Todo mundo vai continuar falando, ninguém vai parar de falar. Isso é normal, vai acontecer. E você vai fazer diferente com conhecimento e técnica. Imagina hoje, pagando reposição mais barata, a oportunidade que você tem para confinar de uma forma simples e chegar num ganho de peso de até 1,7 kg por dia. De uma forma que você consegue fazer, que a tua equipe, que o teu funcionário, que o pionado lá consegue aplicar, consegue fazer no dia a dia. Você hoje está trabalhando com eficiência no momento que a arroba está baixa, a reposição também, mas você está com tudo pronto para a hora da virada. Só ganha dinheiro na hora da virada do ciclo pecuário quem está operando sempre. Quem tem eficiência nos momentos de arroba baixa e de arroba alta. Quem está com a fazenda, quem comprou na hora certa e está operando sempre, a hora que virar o mercado, vai ganhar dinheiro. Fique esperto, porque isso vai acontecer, talvez não é esse ano não, viu? Mas vai acontecer. Fica atento aí, nós estamos num momento importantíssimo para quem quer aproveitar a oportunidade. Maravilha, então. Vou agradecer a presença e a participação de todos vocês. Qualquer dúvida, mandem direct pra gente, comentem aqui. Deixem uma ótima noite a todos e fiquem com Deus. Até mais.